O processo contínuo de racionalização e modernização do país exige, pelos seus naturais impactos em todas as outras tentativas, uma força-tarefa de aperfeiçoamento. Esta observação é significativa, uma vez que o ensino médio técnico deve receber um volume de recursos compatíveis com sua importância para a formação de mão de obra qualificada. O profissional de nível técnico deve ser valorizado e não ser simplesmente visto como alguém que não pode ter acesso ao nível universitário. Estamos nos referindo a um planejamento para a educação básica, com otimização dos gastos, preparando melhor a criança, evitando assim a repetência e evasão escolar. Fato assustador é a precariedade de conhecimento das pessoas quanto aos seus direitos, deveres e responsabilidades quanto às regras gerais de conduta. As autoridades constituídas obstaculizam o direito a um razoável grau de instrução educacional. Não observam a cidadania da pessoa humana. Praticam atos que, na maioria das vezes, causam afronta ao povo, à sociedade, e fica por isso mesmo. Na verdade, faltam instrumentos de controle da cidadania sobre os governantes. Operam em tempo real e não após o mal estar feito. É necessário dotar a cidadania do direito-poder de se exigir a devida prestação de contas aos governantes, para que se justifiquem de forma convincente. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil é o teu país. Inicio o programa de hoje com a mensagem encorajadora de Albert Einstein. Nunca desista de seus objetivos, mesmo que eles pareçam impossíveis. A próxima tentativa pode ser a vitoriosa. A incerteza econômica que ronda o país faz com que os empresários fiquem alertas em relação à saúde financeira de seus negócios. Hoje vamos conversar com o Dr. José Antenor Nogueira da Rocha para saber como proteger o patrimônio empresarial. Ele é graduado pela Faculdade de Direito de Guarulhos, membro da American Bar Association, associado ao Instituto Brasileiro de Direito Tributário, mestre em Direito Societário pela IBMEC, pós-graduado pela Escola Superior de Direito Constitucional. Seja bem-vindo, doutor José Antenor. Muito obrigado, desembargador Laércio. Eu que agradeço o convite. É um grande prazer estar aqui com você e tratar de um tema bastante turbulento, ainda mais no momento que o Brasil passa. É uma honra para mim. Muito obrigado. José, posso chamar de José? Pode. Nós aqui temos a honra de recebê-lo aqui, porque o nosso objetivo, Direito e Justiça em Foco, trata da informação verdadeira. Então, hoje, você vai municiar o telespectador, a sociedade brasileira, com os seus conhecimentos e, através dos seus ensinamentos, mas sobre esse tema que é importantíssimo. Claro. Nós é que agradecemos, tá bom? Muito obrigado. Eu vou já iniciar com uma pergunta. Claro. Você sabe que nós ouvimos os termos em inglês e sempre ficamos dizendo, pensamos, o que será que isso? O que será que é isso? Muito bem. Qual é o significado de uma holding? Bom, Laércio, também vou usar a deferência de chamá-lo por uma questão informal e de amizade. Fique à vontade. De grande amizade que temos. Holding, ela deriva do verbo to hold. E ela foi introduzida no Brasil, a figura de holding, empresa holdings, quando entrou no sistema jurídico
a lei das SAs, em 1976. Então, holding significa controlar, segurar, manter. Essas empresas elas tiveram a figura, no início, de controlar vários investimentos das empresas. Então, uma empresa, por exemplo, que detém sociedade ou cotas sociais em várias outras empresas, que nós chamamos de controladas, ela é controladora e controlada, fica mais fácil a direção de uma empresa holding, na cabeça, vamos dizer assim, controlando essas menores empresas, apurando os lucros dessas empresas. Então, esse é o significado do holding. Segurar, manter as cotas sociais numa única empresa para controlar. Essa é a holding clássica. No Brasil, com o passar do tempo, muitos empresários tomaram conhecimento das possibilidades que uma holding teria e resolveram buscar alternativas para holdings familiares, que nós chamamos, ou holdings menores, não com interesse societário puramente, mas ou de proteção patrimonial, que é um modelo que eles usam, ou para sucessão, para já definir uma sucessão, ou até por uma questão de economia tributária, que nós podemos tratar no decorrer da nossa conversa aqui. Tenor, então quer dizer que nós estamos já falando de um planejamento sucessório? Isso. Poderemos dizer que pode ser feito também um planejamento sucessório. Hoje é muito utilizado para isso. É o que mais se utiliza. Primeiro, nós temos a questão de uma sociedade, comunheiros, várias pessoas concorreram para os bens. Podem ser que os interesses deles sejam conflitantes. Então, se o instituidor dessa holding, o testador, ou o patriarca dessa família, já definir, por exemplo, eu tenho uma empresa e quero a continuidade dessa empresa, tenho alguns imóveis, eu tenho alguns bens e eu não quero que ninguém brigue por conta de nada disso, então ele já predefine. Então essa também é a finalidade de uma holding patrimonial. Hoje é uma das melhores utilizações. Sim. Nós estamos diante de É a proteção crises. dos bens, então. Seria a proteção dos bens, mas principalmente já pré-definir, para que se evite qualquer tipo de discussão futura entre os sócios, ou não digo sócios, mas os herdeiros. Então ele pré-define em cotas e não em bens. Então você é sócio de uma sociedade empresária. Sim. E aí você não precisa, por exemplo, se desfazer de um patrimônio a qualquer custo para poder atender o interesse de um herdeiro, por exemplo. Então ele pode já doar cotas, por exemplo, o testador ou o instituidor dessa holding, com reserva de usufruto, por exemplo. Então ele tem os benefícios, os frutos dessa empresa. Sim. E aí quando ele tiver, quando encerrar o usufruto, isso é transferido. Em alguns estados nós temos a possibilidade de pagar, inclusive, ITCMD em duas partes. No momento que você faz o usufruto e no momento que você tem a cessação desse usufruto. E também você pode antecipar o ITCMD que, diante das crises que os estados estão enfrentando ultimamente, pode ver a elevação. O Senado, ele limitou em 8%, mas hoje em dia o céu é o limite. Na questão tributária, o céu é o limite. Sim, ainda mais na situação que o país atravessa. José Antenor, eu gosto do nome composto. Eu tenho um neto que chama-se João Pedro. Então eu chamo ele de João Pedro. Então eu não posso fugir à minha regra. Então, eu vou te chamar de José Antenor. Tudo bem? Claro. Ótimo. Algumas pessoas, José Antenor, têm a ideia de que uma empresa holding serve para esconder o patrimônio. É correto afirmar isso? Eu discordo dessa afirmação de que a esconder holding, o patrimônio. Que a holding ela serve para esconder. Primeiro porque, por se tratar de uma empresa, ela é constituída formalmente, ela precisa ser registrada, arquivada numa junta comercial ou num cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Isso é público, então você tem publicidade. Os imóveis são registrados em registro de imóveis e a partir do momento que você confere esses bens para essa empresa holding, você vai nos bens da pessoa física anterior e vai saber para qual empresa ela foi esses imóveis. Então, se a pessoa pretende usar uma holding para essa finalidade, ela não vai almejar, o fim que ela está tentando não vai ser encontrado, não vai ser almejado, vai ter o efeito almejado que ela pretendia com essa criação dessa empresa. Não serve para isso. Então quer dizer que nós podemos destruir esta ideia do fato de esconder o patrimônio?
Sim, você pode dizer que não há possibilidade. No Brasil, muito se utilizava de offshores. Offshore também é um mito sim, eu vou dizer te que perguntar. offshore... Ótimo, Sim, claro. você tocou no offshore. O que é offshore? Tá. Offshore são empresas que são criadas em alguns países e se chama de offshore quando a pessoa não é residente naquele país. Então, por exemplo, você aqui no Brasil constitui uma empresa no Panamá. Você não é residente no Panamá. Então, você se utiliza de alguns diretores panamenhos, constitui essa empresa, mas você não opera naquele país. Né? Então, é uma empresa que é criada naquele país, mas ela não faz nenhum tipo de operação ali. Então, ela é chamada de offshore. Mas ela se mantém com nomes, com pessoas físicas, não é, daquele país. Físicas nomeadas lá. Podem ser também pessoas físicas que não sejam locais, que não morem naquele país, mas podem ser brasileiros ou qualquer outra nacionalidade, não há problema nenhum. Eu citei essa questão de... Mas qual é a finalidade? Exatamente a finalidade. Então, uma offshore é uma empresa que você pode, como o caso de uma holding, você pode deter ações de outras empresas e pode deter bens também. Ela não pode ser mistificada que ela é criada somente para cometer crimes, que é o que mais se fez depois daquela questão da construção do Tribunal do Trabalho aqui no Brasil, em São Paulo, que houve aquela disseminação de que offshore era para se cometer crimes. Foi o caso do juiz do trabalho. O Lalau. Isso, exatamente. E não é verdade. Algumas empresas possuem, bancos brasileiros possuem offshores. Várias empresas brasileiras possuem offshores legalmente constituídas e declaradas na Receita. O crime está em não declarar a Receita que você possui uma empresa. A Receita recentemente editou uma norma, uma instrução normativa, na questão do CNPJ. Então, toda vez que você traz um offshore para ser sócia de uma empresa brasileira ou proprietária de um bem hoje, ela precisa ter um CNPJ. Antigamente, você não precisava informar quem eram os sócios físicos, pessoas físicas ou as outras sócias, mesmo que fossem outras empresas que fossem sócias dessa offshore. Hoje é obrigatório. Então, também você não consegue esconder patrimônio através de offshore. Sim, mas as declarações de imposto de renda, na verdade, se você omite algum valor, você é penalizado. Sim. Recentemente, eu até vou colocar isto como um exemplo. Recentemente, a Receita descobriu que o deputado Eduardo Cunha omitiu um bem que ele naturalmente tinha e o multou numa quantia, parece que de R$ 1 milhão. Isso pode ser a mesma coisa? Esse serve como exemplo? Não, serve, porque, na verdade, uma empresa ou bens que você detém lá fora tem um determinado valor e você omite da Receita, a Receita... Você é residente no Brasil, então você tem que apurar seu imposto de renda e pagá-lo aqui. Se existir algum tratado de não bitributação, e se o Brasil reconhece esse tratado, isso não é aplicável. Mas a declaração é obrigatória, a omissão de receita é obrigatória. A omissão de receita não pode ser deixada passar em branco, tem que ser realmente penalizada. Claro. O caso dele, por exemplo, a Receita não atua como um órgão que pune criminalmente, mas ele pune fiscalmente. Fiscalmente. Ele pune no bolso. Então, existem multas de 150%. Num caso desse, se houve dolo, intenção de não declarar e fraudar, a Receita nos Estados Unidos, me parece que esta é a tônica. Se porventura há uma omissão na declaração do imposto de renda, basta a multa. A multa ela supera o prolongamento do crime praticado por ele na intenção de omitir, de sonegar. Não é? Então parece que há um acordo lá nesse sentido. Pagou, acabou. Pode ir para casa dormir sossegado. No Brasil, quando você tem alguma penalidade ou alguma multa, algum auto de infração e que ele tem uma derivação ou um reflexo criminal, que já existe um veio criminal ali, para ser apurado, o pagamento extingue a punibilidade. Sim, o Brasil também adota o mesmo critério, lógico. É uma forma coercitiva de se cobrar tributo. Eu sou contra essa situação. Você é contra? Não. A questão, assim, eu acho que o empresário, lógico, se ele comete um crime, não, mas
Há casos, por exemplo, uma casuística muito comum, você comprar de uma empresa durante um período e a Receita fornece para ela o cadastro positivo dela, ela é ativa na Receita e tudo mais. E passa um determinado momento, ela deixa de ser idônea, passa a ser inidônea e isso retroage. Você vai pagar todo esse tributo. Sim, isso sim. eu acho que é uma... E, inclusive, você responde por crime, porque é entendimento que você concorreu para aquilo. Então, você tem que provar com várias outras questões que você adquiriu aquilo de boa fé. Então, eu acho que cada caso é um caso. Eu só não acho que o contribuinte tenha que pagar isso obrigado, ser coagido. Eu acho que ninguém deve ser coagido a nada. Essa é a questão. Sim, muito bem. Existe alguma vantagem tributária com a utilização de uma holding? Sim, a holding você pode optar, você opta, na verdade, pelo regime de tributação por lucro presumido. O lucro presumido, em média, 16,33%. Ao passo que, se você apurar seu lucro ou seu ganho de capital na pessoa física, você tem 27,5%. Eu acho que é um grande ganho. É lógico que cada caso é um caso. Tem que ser analisado ponto a ponto. Muito bem. Bem, doutor José Antenor, eu queria agora fazer uma pergunta que vou suscitar uma ordem aqui, que eu tenho certeza absoluta que nós vamos informar bem o nosso telespectador. O empresário que optou em colocar seus bens em uma empresa holding está a salvo de responder com as cotas sociais que detiver da empresa holding frente a uma execução ou uma ação de cobrança? Não. Na verdade, tem que se colocar duas situações aqui. Primeiro, se essa cobrança, essa execução deriva de uma situação uma outra empresa que ele tenha, primeiro tem que se executar os bens e o patrimônio desta empresa. Depois da desconsideração da personalidade jurídica, que vai invadir os bens da pessoa física, sim, as cotas sociais é um patrimônio que ele detém. Então, ele responde sim, ele tem isso em risco sim, ele compromete isso. Então, quer dizer que ele está compromissado com essa satisfação, vamos dizer assim, na área judicial. Sim, sim. O Código Civil determina isso. O juiz faz um ofício para a empresa e ela é obrigada a ou liquidar as cotas desse sócio e pagar ou depositar em juízo esse valor, ou simplesmente apurar aquilo que realmente tem naquela execução, não seja a totalidade das cotas, e reduzir o capital na medida que for liquidada as cotas dele. Você falou em Código Civil, agora eu queria fazer uma pergunta a você. Sim. O Código de Processo Civil está preenchendo as necessidades, quer do judiciário, quer da parte, no sentido de chegar a um denominador comum mais rápido? Tem algumas situações mais corriqueiras, a questão dos prazos, né? Os prazos, antigamente, prestação de contas. Vou dar um exemplo rápido, porque se a gente for falar de várias coisas aqui, nós não temos tempo suficiente. O caso de prestação de contas, você intimava a outra parte prestar contas, em 48 horas teria que prestar, já tem 15 dias úteis. Eu não sei se buscava celeridade, se nós vamos ter. Alguns casos, algumas situações. Outra coisa é a supressão de instância. A gente não pode suprimir o direito da pessoa recorrer ao judiciário. Então, o cidadão às vezes não compreende isso. Nós, como advogados, para passar algumas situações e informações para os nossos clientes, ela chega até um pouco confuso, mas é complicado. É complicado, né? É complicado porque o cliente quer tudo do advogado. Para ontem. É verdade. Exatamente. Eu me lembro quando eu advogava, acontecia isso, mas como eu quero saber isso? Como que não é? O processo é assim, assim, assim. Então você tem que explicar. Sim. E é muito difícil. Sim. Hoje eu tenho a impressão, é a minha impressão, sim, que o Código de Processo Civil ele veio à sustentação mais adequada aos problemas inerentes ao direito em busca da justiça. Sim. Essa é o meu entendimento. Sim, claro. Tanto é que, por exemplo, na questão da admissibilidade dos recursos de especial e do recurso extraordinário,
terceira e quarta instância. Sim, sim. Eu chamo de terceira instância, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça. E quarta instância, o Supremo Tribunal Federal. Sim. Então, cada uma, recurso especial e recurso extraordinário. Perfeito. Então, houve uma certa modificação no tocante à admissibilidade. Sim. A não admissibilidade provoca o agravo, que nós sabemos. Antigamente, o agravo era único, hoje não. Hoje existe um tal de agravo interno. Sim. Não é isso? E aí faz com que o processo suba e seja apreciado. E se ele for, mas o agravo interno, se não me engano, o artigo 1021. Isso. E se ele for admitido, é analisado a questão. Exatamente. Sim. Oportunizou muito mais, com certeza, oportunizou muito mais. Sim. Mas a questão que eu digo é assim, a questão da celeridade que foi buscada quando se fez o código, eu acredito que pecou em alguns pontos. Mas não é excelente, é muito mais moderno do que nós vivíamos em 1976. Você acha então que há mais vantagem em busca do direito? Claro. Oportuniza muito mais. Você não tem cerceado o seu direito de não ver um recurso especial ou extraordinário subir. Você tem várias oportunidades. Isso é muito importante. Porque as pessoas que procuram um advogado da sua qualificação, da sua qualidade, elas querem o resultado. Na verdade? Sim. Então, como é que você vai dizer, eu vou te dar um resultado? Você não pode. Não pode. Você não pode. Apesar de você ser qualificado, como eu disse, você não pode dar nenhum resultado antecipado. Você tem que ir buscar o resultado no judiciário, sim, claro. Para que satisfaça o direito daquela pessoa. Quer dizer, isso é muito complicado porque a advocacia, vocês são uns heróis advogados, viu? Obrigado. Porque vocês têm, é verdade, vocês têm que dar uma satisfação aos seus clientes, mas o jogo é esse, exato. Não é verdade? Claro. Esse é o jogo, não é? Quer dizer, você vai buscar o direito dele, não é? E você vai buscar o direito no sentido de que o tribunal faça a justiça. Muito bem, eu vou agora chamar um pequeno intervalo e depois nós vamos prosseguir com essa nossa agradável conversa. Tá bom, José Antenor? Obrigado. Muito obrigado. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Imagine só você que Luiz Inácio Lula da Silva resolveu representar o nobre magistrado Sérgio Fernando Moro. Não é um absurdo? O Moro é qualificado, eficiente e cotado entre os mais dignos e honrados magistrados do Brasil. Mencionado pela revista Time como uma das 100 personalidades mais influentes do mundo. Afrontar a moral e a dignidade do poder judiciário e desqualificar o poder mais confiável do Brasil? Apesar de pouquíssimas exceções, o poder judiciário brasileiro é representado pela moral e dignidade de seus componentes, cuja competência individual de cada magistrado espelha e realça o brilho da magnificência do respeito ao direito e à justiça. Não há termo de comparação com esse impatriota que chefia a maior facção criminosa desse planeta, fundamentada no esgoto da corrupção. Ademais, essa representação não tem valor algum. A peça que revela o jus experiente do autor foi apresentada em jurisdição equivocada. Salvo o melhor juízo, teria que ser direcionada para a Corregedoria do Tribunal Regional Federal de Curitiba. O pior disso tudo é que, possivelmente, o senhor Janot é capaz de aceitar. E mais complicado ainda, o Supremo Tribunal Federal recepcionar e encaminhar ao Conselho Nacional de Justiça para o devido processamento. Pasmem. Segundo o pensamento de Shakespeare, tudo pode acontecer no reino podre da Dinamarca.
Fazer uma boa monografia é tão importante quanto passar em um concurso, pois reprovar na monografia, depois de anos de dedicação e investimento, é frustrante e resulta em perdas irreparáveis. Por isso, quando não souber o que fazer ou por onde começar o seu TCC, conte com o assessoramento acadêmico da SOS Monografia Jurídica. Ela possui profissionais da área de direito que atuam como professores orientadores particulares, orientando a elaboração de trabalhos acadêmicos, digitação, formatação ABNT, revisão ortográfica, leituras críticas e tudo que possa ser útil para o desenvolvimento da pesquisa em nível de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. Portanto, não deixe de consultar a SOS Monografia Jurídica. Retornamos, caro telespectador, hoje conversando com o exímio advogado Dr. José Antenor Nogueira da Rocha. E eu vou procurar agora saber, eu não perguntei no bloco anterior, mas eu gostaria que ele me explicasse, e que para você também, para você tomar conhecimento, sobre a offshore. O que a offshore está dentro das leis brasileiras? Está. Uma empresa offshore é uma empresa como uma multinacional que esteja sediada em qualquer outro país. Ela tem somente que se adequar às regras brasileiras. Ela tem que primeiro buscar uma tradução juramentada dos seus atos constitutivos, registrar em títulos e documentos para dar publicidade daquele ato, obter o CNPJ, e aí ela pode operar no Brasil. Se ela quiser abrir uma conta bancária, apesar que existem algumas vedações, ela tem hoje que dizer quem são seus sócios, né? De acordo com a Receita Federal, a instrução normativa, como dito anteriormente, ela não pode simplesmente omitir. A offshore era muito usada para que as pessoas físicas beneficiárias não aparecessem diretamente, ou usava como camadas para não se chegar ao verdadeiro proprietário daquelas empresas. Mas nós não podemos dizer que todas elas são para essa finalidade. Existem, por exemplo, nos Estados Unidos, muitas pessoas compram imóveis nos Estados Unidos através de offshore. Porque quando você vende esse imóvel, você não vende o imóvel, você vende a empresa. E o preço dessa venda, o tributo que é pago é muito menor. Ou até na questão da sucessão. Você recebe uma empresa, você não recebe um imóvel. O ITCMD deles lá é muito mais agressivo do que o nosso aqui. Então, muitas empresas, muitas pessoas, eles buscam uma offshore para esse tipo de negócio. Eles usam como uma empresa veículo para poder aquele objetivo de economizar tributo. Economizar tributo não é crime. Isso é bom dizer também, porque muitos dizem que a economia de tributo está se buscando uma elisão, uma evasão. Não. Eficiência tributária é o que todo mundo e todos os empresários devem buscar. Isso é o correto. Quer dizer que então nós podemos entender que há leis que se conciliam com a economia do não pagar um tributo maior do que aquele que se esperava pagar. É isso? Sim. Por exemplo, eu sou magistrado do Tribunal de Justiça, embora aposentado, eu pago o meu imposto de renda. Claro. Hoje nós pagamos 27,5%, é isso? Essa uma tabela progressiva. Uma tabela progressiva. Muito bem. Vamos supor que eu dê um parecer, como eu sou aposentado, eu posso dar um parecer a alguém, não é verdade? Eu cobro um determinado honorário. Claro. Eu tenho que pagar também o imposto de renda, os 27,5%? Se você fizer isso na pessoa física ou na jurídica... É onde eu quero chegar. Física, é onde eu quero chegar. Você está obtendo renda. Então, eu para economizar, para conciliar, como eu disse, essa economia, eu devo, então, o quê? Constituir uma empresa para pagar menos. É isso? Você constituir uma empresa está na lei. A lei permite que você constitua uma empresa. O problema todo é
o propósito negocial, como os americanos chamam de business purpose. Sim. Ou seja, aquilo que você criou é uma empresa que somente você pode dar o parecer, é somente você que pode ser contratado. Se isso for usado para poder economizar tributo, mas desta forma, você é exclusivo de uma outra empresa, e é personalíssimo a prestação, nós vamos cair numa situação como aconteceu no caso do Scolari, do técnico da seleção. Ele teve isso desconsiderado e foi glosado todo o pagamento do tributo como empresa, né, que ele pagava um tributo menor, e foi cobrado da pessoa física. Você teria esse problema. Agora, vamos imaginar que você tem um escritório com 10 advogados, você realmente é o titular, você é o advogado especializado naquela área, mas as outras pessoas te auxiliam a construir aquele parecer, pesquisam aquele parecer. Na sua falta, outra pessoa pode, de repente, atender aquele cliente. E assinar também. E assinar também. Desconfigura. Aí é uma empresa. Então, assim, vai muito do propósito negocial. Se você faz aquilo somente para economizar tributo, está errado. Você vai ter problema com a receita. Se você fizer aquilo para eficiência, uma empresa realmente, para gestionar pessoas, aí é diferente. É o propósito. Eu fiz essa pergunta porque eu quero esclarecer bem ao telespectador, porque há uma certa sombra nessa história, não é? Porque às vezes as pessoas não entendem, mas como? Se ele tem uma empresa e ele pagou o tributo menor, ele está dentro da lei, mas não é bem assim. Não é verdade? Não, quer dizer, é uma empresa, em que há o titular e mais pessoas que colaboram com ele nesse setor, especificamente nessa parte. Nós chamamos essa diferenciação de essência e forma. Então, por exemplo, é formal. Então, você cumpriu todas as regras do direito civil para constituir uma empresa. Sim. Você registrou, você fez tudo. Claro. Formalmente, você está correto, você cumpriu a lei. Mas, na essência, você quis burlar o tributo. Você queria pagar como uma empresa do Simples, que é bem mais favorável, ou uma empresa do lucro presumido, que tem um tributo bem menor, ao invés de fazer isso na pessoa física. Então, essa é a diferença. E é muito sutil. E, lógico, quem avalia isso é um fiscal, é um auditor da Receita, ou um fiscal do Estado, ou enfim, ou do próprio município. O município existia no passado, ainda existe, mas muito menos, mas existia no passado a criação de várias empresas bancárias, inclusive em Santana do Parnaíba, Poá, várias cidades que a alíquota de ISS era 0,0 alguma coisa. Sim. E ao passo que São Paulo era de 2% a 5%. E é lógico que a sede dessas empresas era lá e toda a apuração dos serviços que elas prestavam era apurado lá e pago para aquele município. Só que a operação dela, na realidade, eu exercia em São Paulo. Então, isso foi mudando com o tempo e hoje todas elas operam e pagam no município de São Paulo. Então, assim, é legal ter uma matriz em outro estado, outro município, onde quer que seja? Você pode. Mas para quê? Se aquilo for uma fraude, for considerado uma fraude, ou a essência é você não pagar tributo, claro, isso aí vai ser desconsiderado e aí você vai ter que pagar o tributo naquela região ou naquela área que você atua. Então, essa é uma divisão muito difícil de se fazer. É uma linha tênue de você estar na legalidade ou na ilegalidade. Tem que realmente fazer um checklist. Se realmente aquilo que você faz tem um propósito negocial e para de pé, é um projeto assim, aquilo Tá certo, está em ordem. Eu entendo que é melhor estar dentro da legalidade. Pagar, e aí sim dormir tranquilo. Claro. Mas quando eu tiver que fazer uma constituição de uma empresa não física e sim, naturalmente, de uma outra forma, como você sugere, eu vou pedir que você faça isso para mim, tá bom? Com certeza. Tá bom, doutor José Tenor? Será um prazer. Ótimo, muito bem. Então vamos prosseguir aqui com o nosso programa, porque está interessantíssimo. No começo do ano foi sancionada a lei que institui o regime especial de regularização cambial e tributária, que visa legalizar dinheiro não declarado no exterior. Como funciona esta lei, doutor? Eles chamam de lei da repatriação, que busca reduzir algumas penalidades, mas não está bem assim a situação. Muitos querem aderir, mas ainda existe um limbo, porque a própria Receita Federal
ela não concorda com a não penalização da origem. Tem que se saber a origem, e se for de origem que não seja lícita, obviamente deverá ter a persecução criminal. E aí parou-se um pouco com essa questão. É uma lei importante para o país, é uma lei muito importante para o país, vai educar as pessoas e principalmente nós temos que ser mais patriotas. Eu acho que esse é um princípio grande. Nós estamos muito carentes, hein? Quando eu era do patriotismo, jovem, eu tocava o hino nacional na escola, eu punha a mão no coração e ficava de pé. Então, isso eu sinto também. falta. Eu sou bastante patriota. Então, eu acho que ter investimentos lá fora tudo bem, eu acho que até é salutar. Mas tirar o dinheiro daqui, aquilo que você produziu e ganhou no Brasil, e levar para fora, eu acho que você está fazendo um desserviço ao país. Então, a lei veio de encontro a uma necessidade de ter recursos no Brasil, justamente para quê? Para investimentos e fomentar mais empregos, que é o que nós estamos carentes, mas ela tem que ser mais clara, porque, lógico, algumas pessoas estão temerosas em querer saber como é que eu trago esse dinheiro, é possível trazer, eu nunca declarei. Bom, você nunca declarou, essa lei vai atender você, justamente por isso. Você não declarou, você vai declarar. Vai pagar o tributo daquilo que você omitiu e vai pagar as combinações legais que aquilo tem que fazer. Tem que recair sobre esse valor. Mas ainda existe uma incerteza. E é isso que alguns empresários, alguns investidores e algumas pessoas, né, que nós estamos vendo aí no país, várias delas com dinheiro lá fora, elas estão temerosas com relação a isso. Existe muito dinheiro lá fora, pelo que falam. Na Itália já fizeram dezenas de vezes essa repatriação, em outros países também. Bem, doutor José Antenor, eu sou obrigado a dizer a você que eu também tenho uma neta que tem um nome composto, Maria Luísa. Eu falei do meu neto no primeiro bloco, e se eu não falar da minha neta no segundo bloco, o que vai acontecer? Ela vai me olhar com uma carinha mais ou menos feia, falar, ô vô, que isso, não falou no meu nome? Tá certo, tá certo. Muito bem, José Antenor, vamos prosseguir. Você falou em repatriação. Muito bem. É complicado isso. A repatriação significa o quê? Trazer o dinheiro de volta ao nosso país, aquele que foi desviado. No tocante, por exemplo, à Lava Jato, que todos conhecem, todos estão sabendo que houve muito dinheiro desviado do Brasil para o exterior. Claro. Me diga uma coisa, há necessidade, então, de que as pessoas, de que o Estado consiga repatriar todo esse dinheiro. Há necessidade. E se porventura não for repatriado todo o dinheiro, parte dele, como fica? É difícil hoje você saber se o empresário ou quem desviou esse tributo, se nós estamos falando de repatriação, é porque ele foi embora daqui sem nenhum tipo de declaração. Então fica difícil você saber se a pessoa está trazendo todo o dinheiro que realmente ela diz que está trazendo. Mas existem algumas colaborações com outros países que o Brasil acaba firmando acordos de fiscalização e até de busca de informações com relação a contas bancárias. Os Estados Unidos tem uma lei de declaração chamada FATCA. Mesmo que você não viva lá, mas você tenha uma ligação ou dupla nacionalidade americana e você tem um investimento na Europa, na Suíça, você hoje é obrigado a declarar, sob pena de crime. Na Europa foi criado a Legal Entity Identification, eles chamam de Lei ROC, que os bancos da Europa hoje exigem que as empresas detenham esse número. É um número composto de 20 algarismos que identifica essa empresa no mundo inteiro. Por quê? Para coibir a lavagem do dinheiro, para coibir justamente essa situação que nós estamos convivendo. Com o nascimento dessa Operação Lava Jato, realmente muitas coisas que a muitas pessoas eram desconhecidas estão se tornando públicas. Então, a questão de ter dinheiro fora do país, receber pagamentos fora do país e não declarar isso à Receita ou não trazer de volta ao país, para onde ele realmente foi celebrado, onde ele realmente foi feito, aquele contrato, aquele serviço. É muito importante. O Brasil depende desses recursos, precisa desses recursos. Essas riquezas foram geradas no Brasil. Aquilo que é derivado de crime tem que voltar para quem foi lesado, seja o Tesouro Nacional, seja as empresas nacionais. Existem as mesmas corrupções que a gente vê na Petrobras
em outras empresas, até empresas particulares. Sim, Não, claro. não tenha essa ilusão de que somente no setor público que acontece esse tipo de situação. O setor privado também. Também, o setor privado também. Então, é uma situação calamitosa. Eu acho que isso deveria realmente, a consciência dos empresários diante de tudo que está acontecendo, devia ser repensado. Eu acho que eles deveriam repensar realmente qual é a melhor conduta, o que eu posso fazer de melhor para evitar esse tipo de situação. Porque realmente é uma situação que desagrada aos meus filhos. Eu tenho 5 filhos. 5 filhos. E todos Nenhum com nome composto? José Antenor. José Antenor, filho. Muito bem. Então, é isso. A importância de repatriar esse recurso não é somente a questão da decência, de trazer esse dinheiro para onde ele devia ficar, mas principalmente conscientizar as pessoas que fizeram isso de não fazer mais. Isso não é uma boa ação e está tentando contra o próprio país. Eu fiz essa pergunta pelo seguinte, porque eu entendo, como criminalista que sou, eu entendo que esse dinheiro, a repatriação, ela é essencial, obrigatória, obrigatória. E deve ser repatriado todo o dinheiro, todo. E se ele estiver preso, se o acusado, o réu estiver preso, não é? Eu entendo mais, entendo que enquanto não for repatriado todo o dinheiro, ele continuará preso. Ele não vai ficar soltinho por aí, não é? Porque em algum lugar ele deve ter algum dinheirinho escondido. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Então, nesta particularidade, eu entendo, até eu tentei colaborar com um artigo aí no Código de Processo Penal, que agora vai ocorrer uma reforma, para acomodar esta situação. Toda repatriação, aí então ele sai. Porque a única maneira de você conseguir localizar todo o dinheiro que está fora é essa. Sim. É ele preso. Não tenha dúvida nenhuma. Porque solto... Como dizia aquela máxima, né? É na gaiola que o passarinho canta. Exatamente. Exatamente. Na gaiola que eles vão cantar. Então essa... não, mas você está sendo muito rigoroso. Não, eu sou patriota. Eu quero que o meu país tenha educação, eu quero que o meu país tenha saúde, eu quero que o meu país tenha segurança, que hoje está faltando tudo isto. Não é? O retorno do imposto que nós pagamos, não há. Não há. Por quê? Porque nós temos maus políticos. Maus políticos que só pensam em, naturalmente, uma subsistência própria e da sua família. Bem, vamos agora fazer mais umas 2 perguntinhas para você, tá bom? Perfeito. Ótimo. Doutor, me diga uma coisa. Como é que anda a advocacia na sua especialidade? Existem bastante cursos de especialização. A demanda é bem grande da questão da especialização tributária, do mestrado na área tributária. Também na questão societária, na área que eu atuo. A demanda é muito grande. Primeiro, pelo caos tributário que o Brasil tem. Né? Tem. É um emaranhado de normas. Você recebe inputs da Receita Federal diariamente com 50, 60, 70 normas diárias no SIJUT, fora aquelas que não vêm naquele push deles. Então, é necessário que você se atualize e que você se especialize realmente e vá a fundo nas questões. A questão societária, ela se mostra bastante importante por várias questões, como conversamos hoje aqui, na formação de empresas holdings para determinadas situações. Nós costumamos dizer que nós constituímos empresas já pensando no divórcio, às vezes, porque você tem que ter cláusulas bem claras. Uma grande dificuldade que a gente encontra em alguns contratos mais antigos é a forma de apuração de haveres dos sócios. Então, melhorou muito. Os advogados hoje no mercado da área societária e tributária estão bem mais qualificados do que... não posso comparar com o passado, mas estão melhores do que antes. Muito bem. Doutor, me diga uma coisa. Vocês costumam fazer congressos, palestras? O senhor faz muita palestra, doutor? Eu costumo fazer palestras em algumas empresas como convidado,
principalmente nessa questão das empresas holding, a utilização delas. Fiz uma recentemente numa empresa, não vou citar o nome, por questão de merchandising aqui, mas... Pode falar à vontade, José Antenor. O programa é seu, ouviu? Okay. O nosso objetivo, como eu disse a você, é informar bem a sociedade. Okay. Então, essa empresa, ela busca assessorar empresários para fazer seguros para a família, previdências, coisas mais prolongadas. E eles sempre tinham a demanda desses clientes, falando, olha, eu ouvi falar dessa empresa holding, o que é essa empresa holding? Então, muitas vezes nós fazemos palestras para esclarecimento. Faço palestras também com relação à questão da responsabilidade do administrador de empresas, tanto sócios como administradores, que muitas vezes esse administrador não é o próprio sócio. Então, ele tem algumas responsabilidades perante a empresa, com relação ao fisco, com relação às verbas às questões trabalhistas, enfim, com a condução dos negócios empresariais. É muito importante, a demanda é muito grande e eu acho muito importante informar as pessoas. Eu acho que antes de você ser muito acadêmico, eu acho que você tem que exteriorizar aquilo que você aprendeu e esclarecer para a população, para as pessoas que o direito e a forma que ela pode atuar e agir. Né? Óbvio, eu estou bastante contente com as suas respostas, com a sua presença aqui, porque nós temos que levar ao telespectador, à sociedade, conhecimento. E o conhecimento através de pessoas da sua categoria, de um profissional da sua categoria. Mas como eu já estou encerrando o programa, eu quero dar um presentinho a você, do programa Direito e Justiça em Foco. Muito obrigado. E também oferecer a você um livro, O Crime Complexo, de Silvio Ranieri, traduzido por mim, que o meu editor, que é o Quartier Latam, disse, todo o convidado que você tiver no programa Direito e Justiça em Foco, você dê um livro de presente, hein? Muito obrigado. Viu, Vinícius? Estamos cumprindo a sua determinação daqui. Muito obrigado, desembargador Laércio. Eu fico muito feliz de receber esse presente das vossas mãos e vou ler com bastante carinho. Ótimo. E vamos discutir depois o assunto aqui, com certeza. Agora eu quero as suas considerações finais. Okay. Bom, desembargador Laércio Lonarelli, muito obrigado por nos receber aqui. Eu fiquei muito contente com o convite. Não sei se nós esgotamos todas as questões que nós nos propusemos a responder aqui. O tema é bastante diversificado, bastante longo, mas eu acredito e gostaria que as pessoas que nos assistem tenham tido um pouco de conhecimento, tenha realmente compreendido algumas coisas que nós falamos aqui. Na verdade, é muito importante que as pessoas tenham realmente acesso às informações, né? Que não fique imaginando que seja determinadas coisas como se fosse um bicho de 7 cabeças. Nosso trabalho como operadores do direito é justamente desmistificar essas imagens, essas questões. Mais uma vez, muito obrigado e sucesso no seu programa. Doutor José Antenor, quem agradece sou eu. Nós necessitamos, como você disse, e esse programa foi feito exatamente para isso, para informar bem a sociedade brasileira. Eu já estou, lamentavelmente, encerrando o programa. Okay. Encerro o programa de hoje com as sábias palavras de Francis Bacon. Se quisermos alcançar resultados nunca antes alcançados, devemos empregar métodos nunca antes testados. Agradeço ao doutor José Antenor Nogueira da Rocha pela presença no programa Direito e Justiça em Foco e por prestar um importante serviço à sociedade, esclarecendo como proteger o patrimônio empresarial. Muito obrigado. Muito obrigado.